Bom dia, pessoal. Professora Márcia retornando, ok? Páginas 168 a 170, tá? Do capítulo 9, os Estados Unidos na década de 1920 e 1930. Anteriormente, eu tinha focado a respeito dos cinemas, ok? Representado pela Greta Garbo, né? A grande artista estadunidense. Vou dizer que ela é estadunidense, tá? Que ela nasceu na Suécia, ok? Uma sueca. E eu destaquei bastante o personagem dela, falando um pouquinho a respeito dela, pelo qual eu queria dizer que foi de grande ênfase o cinema dentro dos Estados Unidos, principalmente na produção de Hollywood, porque divulgou para o mundo inteiro, tá? O padrão American Way of Life. Mas essa euforia, né? Esse estilo de vida dos americanos perfeito não durou por muito tempo. Houve a crise, a grande crise do ano de 1929. Então, 1920, como eu expliquei para vocês, a população, segundo a apostila, relata, né, a prosperidade, os anos felizes, né, viver bem é consumir mais é viver bem. É um período de grande glória para os estadunidenses. Quem diria, né, que o maior centro, vamos dizer assim, o país mais rico da época, iria se quebrar? Pois é. Todo o processo tem um lado positivo e tem seu lado negativo. O que a professora Márcia está querendo dizer? Que sempre as coisas têm os dois viés, né? As duas moedas, vamos dizer assim. E o que aconteceu? O maior, né, poder econômico, vamos dizer assim, o país mais rico, Estados Unidos, quando chegou em 1925, o que aconteceu? Já acontece uma problematização. Mas, poxa, não é American Way of Life, é o estilo de vida dos americanos? Todos os americanos, nossa, vivendo de prazeres, de diversões? Todos? Será que todos eram nos aspectos de prazeres e diversões mesmo? Não, gente. Nem todos, ok? Por quê? Sempre tem uma população desfavorecida. E existiu essas classes desfavorecidas, essas problematizações, vamos dizer assim, nos Estados Unidos. Grupos sociais, organizações formadas ali dentro. Ok? Por quê? Mas é isso, professora, mas não está constando aqui no livro. Mas havia. Bastante. Eu vou destacar um grupo social que desde o ano de 1867, essa organização ela foi criada no ano de 1867, que é o Ku Klux Klan. Esse grupo social é um grupo racista e foi criado nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos. E suas ideias racistas foram difundidas em todas as regiões dos Estados Unidos. Texas, Oklahoma, ok? Para vocês terem uma ideia, Califórnia, entre outros. O Ku Klux Klan, ele difundiu bastante as suas ideias contra os negros, que os negros, eles não tinham nenhum livre arbítrio ao setor público. Bancos, escolas, ônibus, preconceitos racistas mesmo, dentro desse American Way of Life. Como também católicos, judeus, comunistas eram perseguidos. Eles sofriam perseguições discriminatórias. Preconceito, eu quero dizer, infelizmente, para vocês entenderem. Mas preconceito de quem? De protestantes, de altas rendas e cidadãos brancos, ok? Eles tinham suas ideologias formadas. Era uma grande divisão dentro dos Estados Unidos, entre pobres e ricos. No ano de 1925, essa ascensão econômica do país já começa a sofrer problemas, tá? No setor econômico, para vocês entenderem melhor. Mas quais são os tipos de problemas? Porque nos Estados Unidos não havia leis trabalhistas, tá?
Os empregados das grandes indústrias, vamos dizer assim, dos setores industriais, em vários setores econômicos, melhor, em vários setores econômicos, esses trabalhadores não tinham leis trabalhistas, eles viviam da lei de mercado. Mas como assim, professora? A lei de mercado. O que é uma lei de mercado? Ela atendia somente o patrão, o dono dos seus estabelecimentos, ok? É uma mão de obra bastante, vamos dizer assim, aumentada, bastante pessoas vendendo sua mão de obra com salário baixíssimo. Eles não tinham leis trabalhistas, eles viviam com esse tipo de leis de mercado, leis voltadas mais para os donos dos estabelecimentos, aonde esses trabalhadores vendiam sua força de trabalho. No ano de 1920, parecia que estava tudo maravilhoso entre os patrões e os empregados. Mas em 1925, o que acontece? Acontece uma coisa bem interessante. Lembra que nas aulas anteriores eu falei que os Estados Unidos, depois da Primeira Guerra Mundial, ele se torna o maior centro econômico, o país mais rico. E claro que ele ajuda as potências europeias a reestruturarem os seus países das consequências da Primeira Guerra Mundial. Por que não? Eu empresto dinheiro para vocês se recuperarem. E assim eles foram se recuperando aos poucos. No ano de 1925, o que aconteceu? Eles tinham adotado uma política, a famosa política protecionista. O que quer dizer essa política protecionista? Esses países europeus incentivavam bastante o desenvolvimento dos comércios, principalmente os comércios nacionais. Estava voltado mais para isso. Mas com o tempo eles falaram assim, por que não voltar mais para o comércio mundial? Com essa prática desses países, potências, vamos dizer, essas potências europeias, as potências europeias elas começam a fazer a sua reconstrução gradativamente pela lei dessa política protecionista. Elas falam assim, por que não? Eu estou conseguindo recuperar-me com o dinheiro dos Estados Unidos, abrir para o comércio mundial. Então, claro que isso vai fazer automaticamente os Estados Unidos perder a influência, as importações. Eles começam a ter as importações com outros países, para vocês entenderem melhor. E não somente com os Estados Unidos. Então, eles começam gradativamente a conseguir, claro, a se reconstruir. Baseado, claro, no dinheiro dos estadunidenses. Outro ponto importante também é que os Estados Unidos, ela falha não ter leis trabalhistas e lei voltada à lei de mercado. Por que isso? Acontece que no ano de 1925, o que acontece? Acontece já um processo de uma superprodução. Mas o que seria isso? Por quê? Porque muitos, os donos dos estabelecimentos, os grandes negociantes, vamos dizer assim, os homens de negócios, eles tiveram as suas produções bem, vamos dizer assim, acumuladas. Os produtos ficaram bastante acumulados. Mas por quê? Porque muitas pessoas não consumiam, não estavam mais consumindo aquilo que eles consumiam em 1920. Começaram a ficar os produtos todinho parados. Nossa, então havia o que? Muitas produções e a procura e o consumo não estava como no ano de 1920, quando chegou ali no 1925. Por quê? O mundo vai se transformando, ok? Lembra que as práticas de prazer e de diversões, o limite fora totalmente dos padrões do comportamento, quer dizer, deixou a desejar. Então os estadunidenses já começam a se preocupar, os donos dos estabelecimentos. E o que eles fazem com essa superprodução? Quer dizer, produtos acumulados ali, muitos produtos acumulados, sem atender aquela demanda. Não conseguiam vender de forma nenhuma, de maneira nenhuma. Eles falaram assim, o único jeito agora, para poder reerguer, vamos dizer assim, vou ter que desempregar bastante pessoas. E ficaram muitas pessoas desempregadas.
Por quê? Porque eles acharam melhor substituir esses estabelecimentos pelas novas tecnologias com máquinas. Por que não? E muitas pessoas ficaram desempregadas totalmente dentro dos Estados Unidos. Meu Deus, que loucura! Foi assim, foi bem gradativo. E chegou um ponto que ficaram muito desempregados. Muitos desempregados, e agora como que eu vou, né, consumir os produtos? Nossa, quer dizer que os donos dos estabelecimentos fizeram isso. Fizeram isso dessa forma, dessa maneira. Porque ele já tinha perdido totalmente a sua prioridade para outros países, pelos países europeus, que eu quero dizer. Principalmente aqueles que eles ajudaram a reconstrução depois da Primeira Guerra Mundial. Agora o mercado deles estava, o consumismo deles, as importações deles estavam, sim, com os Estados Unidos, mas não estavam com tanta prioridade assim. Por quê? Porque o comércio agora passou a ser mundial. Eu vou comprar com outros países, fazer tipos de negociações sim, e não ficar somente com os Estados Unidos. E agora? Os Estados Unidos já começam a entrar numa problematização, os donos dos estabelecimentos, ok? Esses donos dos estabelecimentos, eles falaram, meu Deus, essa superprodução, poxa, eu preciso de ajuda. Por que não? Empréstimos, hipotecar. Nossa, e eles começaram a usar essas práticas de hipoteca e de empréstimos aos bancos. E claro que as taxas de juros são muito altas, altíssimas. E muitos deles, no ano de 1920, esses homens de negócios investiram bastante em ações nas bolsas de valores. Altos investimentos. O país é o mais poderoso, ele é o mais rico do mundo. E eles investiram muitas ações, muitos investimentos ali dentro da bolsa de valores. E com essa superprodução, com essa economia, com esses fatores de desemprego no país, essa falta de consumismo, né? Que no início, no ano de 1920, a linha de montagem, por exemplo, vamos lá, relembrando, né? As pessoas consumiam, deu até o exemplo dos 10 carros, 6 era pelo crédito pessoal, e 4 lá, pagando à vista. Isso aí já foi ficando, né, bem complicado, né? Eu já coloquei o crédito pessoal ali, já coloquei já no início, nas aulas anteriores. Mas professora, e no início, em 1920, já era assim, de 10 carros. Eu coloquei um exemplo logo para vocês entenderem quando chegar nessa página aqui. Por quê? Porque de 10 carros, o crédito pessoal, ele fazia isso, ele facilitava. Ó, de 10 eu vou comprar 6 e somente 4 à vista. Mas as pessoas estavam tão eufóricas, né? Estava sendo bam, eu sou de um país rico, que as pessoas já estavam o quê? Em 1920, comprando aqueles carros, 6 e 4, eles comprariam, vamos dizer assim, de 10, 8. 8 de crédito pessoal? Aí você pensa, como que vai ser isso? Muitos deles, gente, chegavam a comprar de 10, comprar 7 à vista e 3 de crédito pessoal. Mas professora, a senhora não falou anteriormente? Agora eu pego vocês. Isso que eu falei anteriormente, de 10, e eu falo assim, ó, crédito pessoal de 6, eu já estou abrindo caminho para esse capítulo. Isso, por exemplo, isso muito no ano de 1927. Nossa, a crise. A crise, ela já está começando. Já no ano de 1925. E aí, nossa, isso aí é uma boa maneira, é uma boa negociação, vamos dizer assim, com o dono do estabelecimento, depende das taxas de lucro. No início, claro, as taxas, né, vamos dizer assim, ele conseguia muito pelos trabalhadores, pelos aqueles que vendiam sua força de trabalho. Opa, posso fazer em parcelado dessa forma, dessa maneira, mas agora não.
Agora as parcelas não vai dar tanto lucro assim. Por quê? Porque poucos consumiam, poucos compravam carros. É isso que eu estou querendo dizer. Nossa, a linha de montagem em grande produção, gente, vai decair muito. Por exemplo, de 10 carros que eu deixo ali, e vai ter pouquíssimo que vai comprar ali. Vai ficar, por exemplo, consigo vender 2 e vai ficar 8, ok? Para vocês entenderem melhor. E assim foi. E assim, chegou um ponto que eles já estavam preocupados. Resumindo tudo, os estadunidenses, os negócios, os donos dos estabelecimentos, muita gente, né, preocupada, desempregada, querendo sustentar suas famílias, os capitalistas, né, os donos dos estabelecimentos preocupados. E o que acontece, professora? Com isso, há uma problematização dentro da Bolsa dos Valores. A Bolsa de Valores vai ter uma problematização no dia 24 de outubro de 1929. Mas o que acontece com essa Bolsa de Valores? Essa Bolsa de Valores, no dia 24 de outubro, eles colocam, vamos dizer assim, 13 milhões de ações para vender. Consegue vender? De forma nenhuma, de maneira nenhuma. Mas alguns, assim, empresários, fazendeiros, se interessam em comprar. Mas aí, o que acontece? Nada feito. Eles vão ter uma ideia. Ah, gente, por que não pegar 16 agora, 16 milhões e colocar disponibilizados em ações? Eles colocam isso no dia 29 de outubro. Há compradores para comprar essas ações da Bolsa de Valores? Não. Aí é um rombo de 14 bilhões de dólares. Eu quero dizer que é o crash, a quebra da Bolsa de Nova York, ok? Então, entra em crise. Há uma crise nessas páginas referentes da página 168 a 170, ok? Agora, nos próximos videoaulas, eu vou ali para 171 a 174. Qualquer dúvida, é só vocês entrarem em contato comigo, alguma dúvida na fala, professora, eu não entendi aquela parte, vocês me procurem, ok? Agradeço a atenção de todos vocês. Beijos, saudades.